graça, bondade e misericórdia sobre nós, né? Amém. Eu quero convidar os irmãos para nós abrirmos as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 37. Nós vamos falar de um jovem sonhador. Gênesis capítulo 37. Todos encontraram? Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9, que nos diz assim a palavra do Senhor. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava esse jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. E vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-o, e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então me disseram os seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. Sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse: que sonho é este que sonhaste? Porventura veremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejaram seu pai, porém guardava este negócio no seu coração. Vamos orar, Senhor. Pai de amor, estamos diante da tua santa e bendita palavra, que o teu Espírito Santo possa nos ajudar nessa noite, Senhor, receber a tua palavra misturada com a fé, e que possamos ser edificados, confortados, possamos ser fortalecidos e sairmos daqui glorificando o teu santo nome, e que tudo seja para a sua honra e glória em nome de Jesus. Amém. Nós estamos começando um ano, né? E todo começo de ano, no final do ano a gente faz um balanço do que nós fizemos, né? Mas começo de ano, sempre temos sonhos, projetos, planos, objetivos, não é? Isso é normal, isso é maravilhoso. E eu pensei, por que então não olhar na Bíblia e ver? A Bíblia fala de várias pessoas que tiveram sonhos, né? Mas a história de José é uma das histórias, para mim, mais lindas da Bíblia. Todas são maravilhosas, mas é a que mais me chama a atenção. Aliás, a história de José chega a ser comparada em alguns momentos com a de Cristo, quando ele foi vendido pelos irmãos, né? Quando ele foi traído, injustiçado e assim por diante. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre José. A Bíblia começa dizendo aqui no capítulo 37 que Jacó já estava ali assentado na terra de Canaã. Ele estava lá em Padan Aram, aí ele veio para as terras de peregrinação de seus pais,
e ali já estava estabelecido. E aí diz que José tinha 17 anos, era um mancebo, era um jovem ainda, e ele estava andando com os filhos de Bila e de Zilpa, né? Os irmãos mais velhos, e ele sempre trazia notícias más de seus irmãos, porque os irmãos de José não era flor que se cheirasse, né? Se nós olharmos a vida nos outros capítulos anteriores aqui, a família de Jacó era uma família bem complicada. E José era um jovem irrepreensível, vivendo no meio de pessoas repreensíveis, no meio de tantos jovens, de tantos irmãos. Ele cresceu ouvindo a história de Jacó, seu pai, que já está numa mensagem, né, muito grande. Um homem que enganou seu irmão, que enganou seu pai, e que depois reconcilia com seu irmão, mas após ter tido um encontro com Deus. Então José cresceu ali vendo os seus irmãos, a maneira que eles procediam, as traições de seus irmãos. Capítulo anterior nós vemos que eles traíram, fizeram pacto com o povo, depois foram lá e matou as pessoas. Então José cresce num ambiente não favorável, um ambiente de pessoas que viviam de maneira que não agradavam a Deus, no meio de pessoas repreensíveis. Mas ali tem um jovem irrepreensível, porque ele já não se conformava com aquilo que era errado, e ele contava a seu pai, e isso foi trazendo com que os seus irmãos tivessem dele como uma pessoa, um fiscal, né? Esse é um fiscal, esse conta tudo para o pai, esse não compactua com a gente naquilo que a gente faz. E aí o seu pai, um homem já experimentado, um homem de muitas experiências com Deus, viu em José que ele era diferente dos outros filhos. E a Bíblia diz que então Jacó faz uma túnica para José. Ora, todos eles tinham túnica, mas essa túnica era uma túnica diferenciada, era uma túnica colorida, era uma túnica que chamava a atenção. E no versículo 4 diz que, vendo seus irmãos que seu pai amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram, e aí já não podia falar com ele em paz, pacífico. E aí José tem um sonho, Deus dá um sonho a José, e aí ele vai e conta a seus irmãos, e no versículo 5 fala que os seus irmãos, quando ouvem o sonho que ele conta, o aborrecem ainda mais, porque ele fala: olha, nós estávamos no campo, e ali atando os nossos feixes, o meu se colocou de pé, mas os de vocês se inclinavam para mim. Então eles pensou assim: peraí, o pai já fez uma túnica para ele diferente, o pai gosta muito desse menino. Será que esse menino, quando o pai morrer, esse menino não vai tomar conta, que não vai ser ele aqui que vai comandar? Vamos servir a ele? E aí eles falam no versículo 8: tu deveras vai reinar sobre nós. Que isso, José? Você vai ter domínio sobre nós? E aí o aborreciam ainda mais. Irmãos, o que José fez? Mesmo com seus irmãos o aborrecendo, mesmo com seus irmãos o odiando, no versículo 9, ele continua sonhando. O primeiro sonho foi um sonho terreno, né? Fala de feixes, mas o segundo sonho fala de sol, de lua, de estrelas. E aí quando ele conta o segundo sonho, aí seu pai falou: peraí, você acha que eu, sua mãe e seus irmãos, nós vamos servir? E repreende José.
Só que quando nós olhamos no versículo 11, Jacó estava entendendo alguma coisa ali, algum plano de Deus na vida de José, porque Deus disse que ele guardava isso no seu coração. Alguma coisa é diferente. Até porque, embora Rúben era o filho mais velho, mas Jacó também não era o filho mais velho. Então ele falou, peraí, será que a história vai se repetir? Eu não era o mais velho e acabei tomando a bênção. E aí ele guarda isso no seu coração. E a Bíblia diz que então Jacó manda os seus filhos, menos José, a apacentar o rebanho, porque era essa a atividade econômica, e manda lá para Siquém. Então eles vão, fica vários dias, é distante, e de repente seu pai, conhecedor de quem eram os seus filhos, porque o pai conhece os filhos que tem, José, vai lá ver seus irmãos lá, né? Vai lá ver. Alguma coisa eles estão aprontando, né? Já estão lá demorando, e aí José vai procurar seus irmãos para trazer notícia. Quando ele chega lá em Siquém, a Bíblia diz que seus irmãos já não estavam mais em Siquém. José era um homem, era um jovem de 17 anos, procurando seus irmãos para ver como estava, para trazer notícia para o seu pai, e de repente ele se encontra perdido. Mas alguém pode falar assim, mas como pode um moço que tem 2 sonhos dados por Deus? Irmãos, às vezes nós temos sonhos, às vezes nós temos projetos, nós temos objetivos, e às vezes ficamos também um pouco perdidos como José. Isso acontece, mas Deus sempre vai colocar alguém no nosso caminho para nos orientar, como aconteceu com José aqui. Aí aparece um homem daquela região e vê, o que você está procurando? Ele falou, meus irmãos estavam aqui apacentando, olha, eu ouvi eles foram para Dotã. E aí lá vai José para Dotã. Agora olha que interessante, irmãos, no versículo 18, diz assim, quando José foi para Dotã, atrás dos seus irmãos, e viram-no de longe, antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matar. Irmãos, a túnica era tão bonita, era tão colorida, que eles viram de longe. E sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Quando nós temos sonhos, quando nós temos projetos, temos chamada de Deus, isso as pessoas veem de longe também. E viram de longe. Ah, só pode ser José. Podiam confundir com outra pessoa. Não. Tanto é que eles falaram assim, no versículo 19, e disseram uns aos outros, eis que lá vem o sonhador mor, é o grande sonhador. Lá vem o sonhador, ainda zombando dele. Mas a Bíblia diz que eles já estavam conspirando, a distância era tão grande, que já começaram a maquiar um plano para acabar com o sonhador. Às vezes a gente fica tão empolgado que conta os nossos sonhos para as pessoas, e às vezes contamos, e alguém quer matar. Tem muito matador no sonho, irmão. E quem sabe nessa noite você está com planos, com projetos, com sonhos, e você fala assim, o que eu vou fazer? Nós aprendemos com José aqui, muita coisa. Primeiramente confiar e esperar no tempo do Senhor, que quando Deus te dá alguma direção, Ele vai contigo, porque a Bíblia diz em vários versículos aqui, que o Senhor era com José. Esse é o principal de tudo, é o Senhor ser conosco, porque sonhar sem Deus estar conosco, é pesadelo. Mas aqui, eles já estavam maquiando seus irmãos, lá vem o sonhador. Esse menino já passou dos limites, e quando ele chega, qual que era o plano? Nós vamos matar ele, nós vamos acabar. Irmãos, você sabe que muitas das vezes Deus levanta José, e alguém quer matar, alguém quer vender, como aconteceu com os irmãos de José aqui. E aí chega José, quando ele chega, já tem um plano ali arquitetado. Rúben querendo livrar ele, não, peraí, não vamos matar não, é nosso irmão, vamos jogar ele nessa cova aqui, vamos acalmar os nervos. Quem quer ser um sonhador?
Quem tem projetos de Deus na sua vida, esteja preparado pelo menos para 4 etapas que um sonhador vai passar. E a primeira delas é a cisterna. Joga José na cisterna. Quando eles jogam José na cisterna, irmãos, eles tiram do sonho de José o que? A visão. A primeira coisa que querem tirar do nosso sonho é a visão, porque na cisterna só tem parede. Agora olha só, quem não tem sonho está em cima, quem tem sonho está embaixo. E aí eles falam: não, eu quero ver agora ele sonhar. E aí Rubens se desloca para resolver alguma coisa. Quando ele volta, vai passando uma caravana de ismaelitas ali, e aí Judá já falou assim: espera aí, nós vamos matar o nosso irmão não, para que o sangue dele não venha sobre nós, vamos fazer um dinheirinho, ou seja, vamos vender ele, que eu quero ver esse menino sonhar. A segunda coisa que fazem com o sonhador: te vendem para o estranho, porque no estranho você não tem amigos, no estranho você passa por dificuldades. Mas tem uma coisa, lá na caravana dos ismaelitas, que foi vendido por 20 moedas de prata, embora não havia dinheiro naquela época, mas foi um peso de prata, né? Foi uma quantidade de prata, pouco valor. Não deram valor para o sonhador José, o menino José. Vamos vender ele, vamos mandar ele para longe, porque quem sonhou foi José, quem deu o sonho foi Deus, mas quem tentou interpretar o sonho foram os irmãos de José. Esse é o problema da gente querer interpretar o sonho dos outros. Não, isso não é para você, rapaz, você está sonhando muito alto, né? Não adianta, e assim por diante. Então eles vendem José, e ele vai com uma pessoa estranha. A Bíblia diz, irmãos, se eu não me engano, é no Salmo 105, que ele foi algemado. Ele vai como um escravo, ele é vendido como escravo, ele é tratado como escravo. E a Bíblia diz, lá no capítulo 42, que quando os irmãos de José chegam, eles começam, quando eles vão, depois de José já estar lá como governador do Egito, eles começam a brigar entre eles. Quando José começa a colocar à prova eles, aí Judá começa a falar assim: olha, isso aí está se cumprindo sobre nós, porque quando o menino rogava, ou seja, José rogou para que não fosse vendido, José implorou, mas o objetivo deles era: vamos acabar com esse sonhador, vamos mandar ele para bem longe. Eles interpretaram o sonho errado. Eles não pararam para pensar que eles também estavam incluídos no sonho de José, irmãos. Às vezes Deus vai abençoar alguém, mas se Deus abençoando alguém, as pessoas que estão ali ao seu redor também vão usufruir. Quando Deus abençoa aqui a igreja, todos nós usufruímos. E nós temos que torcer, que orar com os irmãos para que os irmãos cresçam, porque se os irmãos crescerem, todos serão beneficiados, todos usufruirão da bênção também. Eles quiseram interpretar: não, ele vai, nosso pai Jacó já está velho, ele vai morrer, e José vai então tomar o lugar do nosso pai e vai reinar, e aí o chicote vai comer solto. Não era nada disso. Aí eles vendem para a caravana de ismaelita. Quando a caravana chega lá no Egito, olha, irmão, mandou para bem longe, vamos mandar esse sonhador para bem longe. Aí chega lá,
na feira para vender escravo. Com certeza Deus toca no coração de Potifar, vai lá fazer compra, hoje é dia de fazer compra. E quando Potifar chega, bate os olhos em José, compra José, com certeza também por um preço irrisório, e aí traz José para a sua casa. Essa é a terceira etapa, e é uma das mais perigosas, porque agora esse sonhador, ele passa a ser um mordomo da casa de Potifar. O mordomo, ele cuida de tudo, mas ele não é dono de nada. O mordomo, ele cuida das finanças, mas o dinheiro não é dele. O mordomo, ele entra na adega, mas o vinho não é dele. O mordomo, ele entra na despensa, mas ainda não é dele. O mordomo conversa com a mulher de Potifar, mas a mulher não era dele. Deus estava trabalhando na vida de José, treinando ele para ser um administrador, um mordomo. E quem sabe você não está nessa fase, Deus te ensinando você ser um mordomo, para cuidar daquilo que não é seu. E isso é um perigo, não é seu, e tem que cuidar com zelo. E quando a mulher de Potifar se lança para cima de José, José fala: não, eis que tudo que está aqui, o meu Senhor me deixou. Ele não sabe de nada que está aqui, ele me deixou para ser um administrador, inclusive você não é minha. E outra coisa, eu pecaria contra o meu Deus. E aí então ela toma a capa. Irmão, já é a segunda vez que toma a capa de José. Às vezes podemos até perder a capa e sair nu, mas nós não podemos perder o objetivo do nosso sonho, da nossa integridade, da nossa confiança, e saber que aquele que prometeu é fiel, que vai se cumprir, que Deus vai te abençoar. E aí então, quando chega Potifar, de alguns dias que estava ausente da sua casa, sua mulher conta toda aquela história fantasiosa. Certamente Potifar conhecia a mulher que tinha, porque senão ele não iria para a prisão, ele seria executado. Tentativa de estupro no Egito era executado. Mas ele então, conhecendo José, conhecendo a sua mulher, não vou tomar uma atitude, porque senão o que vão falar de mim, né? Manda ele para a quarta etapa, quarto processo, a prisão do rei. A prisão do rei, ele chega ali, ele vai ganhar a confiança do chefe da prisão, ele vai ter as chaves da prisão do rei. Quem tem a chave pode sair ou não pode? Pode, mas ele não sai. Limpava latrina, sujeira, varria, lavava, cuidava dos presos, e a Bíblia diz que até na prisão prosperou. O chefe ali da prisão viu a diferença de José. Aqui eu quero abrir um parênteses, irmãos. Sabe o que lhe chama a atenção de José? Quando ele estava trabalhando na casa do seu pai, ele trabalhava com amor, com dedicação. Quando ele foi trabalhar na casa de Potifar, com amor, com dedicação, num povo estranho, servindo, vendido como escravo, mas o seu zelo, o seu amor, a sua dedicação pelo trabalho independia da situação. Quando ele foi levado para a prisão, ele continuou com a mesma determinação, servindo, trabalhando, independente da injustiça que teve. Ele não ficou reclamando, ele não ficou murmurando: eu não vou fazer nada aqui não. Ele serviu, ele trabalhou do mesmo jeito. Às vezes, irmãos, em nossos trabalhos nós não agimos assim, mas a Bíblia diz que nós devemos servir aos nossos senhores como se estivesse trabalhando para Deus. E José entendeu isso. Eu estou aqui limpando latrina,
lavando cela, varrendo, cuidando dos presos, mas como se estivesse fazendo para Deus. E aí ali, naquele mesmo momento que ele estava na prisão ali, acontece um episódio ali no Egito, em que o copeiro e o padeiro que servia a Faraó é levado preso. Enquanto se estava investigando o que era certo e o que era errado, estava ali preso e José cuidando deles. José, ele olha para o semblante deles e vê que o semblante deles está triste. Ele se preocupa. Esse jovem, irmão, ele se doa. Ele já estava ali, já beirando quase 30 anos, 20 e tantos anos, e ele já estava ali cuidando das pessoas e se preocupando com os presos. E aí eles contam, tive um sonho, e estamos meio perturbados com o sonho. Aí o padeiro conta o sonho, o copeiro conta o sonho, ele interpreta o sonho do copeiro. O padeiro falou: nossa, daqui 3 dias ele vai sair, vai servir Faraó. Aí na hora que ele foi contar o dele, não, o seu é diferente, o seu daqui 3 dias você vai morrer mesmo, né? E aí quando o copeiro sai, ele fala assim: mas lembra de mim, lembra de mim, fala de mim para Faraó. Só isso. A Bíblia diz, irmãos, que passou 2 anos. Já pensou? Capítulo 41, versículo 1 diz assim, capítulo 41, versículo 1: e aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. Depois que o copeiro foi lá, demorou 2 anos para que Faraó tivesse um sonho. Por que Deus não agiu imediatamente, irmãos? José soube esperar o tempo de Deus. A Bíblia diz que a ciência do sábio é a prudência, e ser prudente é esperar o momento certo. Se nós antecipamos, nós erramos. Se nós esperamos demais, também erramos. E aqui José espera, e quando ele continua trabalhando, continua servindo, continua fazendo o que ele foi mandado para fazer, confiança nas pessoas, bom testemunho das pessoas em volta. De repente Faraó tem um sonho de vacas gordas com vacas magras, espigas boas, espigas ruins. Olha, irmãos, não precisa ser sábio para saber que vacas gordas se fala de fartura, vacas magras fala de miséria. Mas tinha algo mais que perturbava o Faraó, que os magos ali, as pessoas que em volta dele, não conseguiram. Isso perturbou o Faraó. E aí então, quando o copeiro viu a perturbação de Faraó, ele se coloca na frente de Faraó e ele fala: olha, estava eu naquele tempo, lá na prisão, eu conheci um rapaz que interpretou o sonho assim, assim, ó, e foi, ó, a carta, certinho. Faraó, chama ele aqui. E aí lá vai esse jovem hebreu. Irmãos, está lá José limpando a trina, cuidando dos presos. 17 anos ele estava na casa do pai. Agora com 30, ele está lavando na trina. 13 anos se passaram, e está ele lá limpando na trina, limpando cela, cuidando de preso, cuidando de ferida. De repente chega ali os soldados de Faraó e manda chamar José. Vai tomar um banho, vai se arrumar, porque hoje você vai se apresentar para Faraó. Oh, irmãos, que maravilha! Chegou o dia em que ele foi se apresentar para Faraó, e quando ele vai se apresentar para Faraó, Faraó conta a ele o sonho, mas antes disso o Faraó fala assim: você interpreta sonho? Ele falou assim: pertence a Deus. Isso vem de Deus, né? Disse Faraó, capítulo 41, quando José chegou lá diante do Faraó, o Faraó falou assim:
E como ele os interpretou, então enviou Faraó e chamou José e fizeram sair, versículo 14, da cova, barbeou-se, vestiu. Então disse Faraó a José: eu sonhei um sonho, e ninguém há que interprete, mas de ti ouvi dizer, ao testemunho dele, que quando ouves um sonho interpretas. Respondeu José a Faraó dizendo: isso não está em mim, Deus dará resposta de paz a Faraó. Irmão, quem era José no Egito? Um ninguém. Faraó nunca tinha ouvido falar de José. Passou na casa de Potifar, mas ali a mulher jogou uma lama nos planos de José. Leva ele para a prisão. Quem conhecia José? Potifar, alguns servos ali da casa de Potifar, os presos, mas ninguém sabia quem era José. Mas quando Deus está no negócio, o seu nome chega lá na sala do trono, aonde ninguém. Mas como que chegou lá? Porque é Deus. Amém. Porque é Deus. E é assim que é a nossa vida, irmãos. É Deus quem conduz. E quando Deus conduz, quando nós entendemos e esperamos, mas não é esperar de braços cruzados, esperar crendo, esperar confiando, esperar trabalhando, que uma hora o Senhor vai cumprir. O Senhor vai fazer aquilo que Ele tem que fazer com nós. E aí então, ele chega e interpreta os sonhos para Faraó. Agora, irmãos, olha o versículo 33. Depois que ele interpreta os sonhos e que ele fala que os dois sonhos eram só porque Deus tinha pressa, no capítulo 41 do versículo 33, olha só o que José fala para Faraó. Portanto, Faraó, se proveja agora de um varão inteligente, sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra. Tome a quinta parte da terra do Egito, nos 7 anos de fartura, e ajunte toda a comida desses bons anos que vêm, e amontoe trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento das cidades e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Ou seja, José interpreta os sonhos, e aí ele dá a solução para Faraó e uma aula de administração e de economia. Nós vamos plantar, nós vamos aumentar a produção, nós vamos aumentar os celeiros, nós vamos recolher a quinta parte, ministro da Economia, ministro da Fazenda, né? Da onde saiu esse menino? E aí então, quando Faraó ouve isso, o que ele fala? Versículo 38, ele fala ao seu servo: acharíamos um varão como esse, em quem haja o Espírito de Deus. Oh, glória a Deus. Amém. Faraó que engrandece a Deus. Nós vamos achar que, olha, que o Egito era uma potência mundial. E ele fala: depois de toda essa aula que ele deu para nós aqui, nós não vamos taxar ninguém a ele. E aí então, ele é a segunda pessoa aqui no Egito. Somente Faraó pega, dá o anel no versículo 42, coloca o anel nele, veste ele, olha a veste voltando para ele, veste ele de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e ainda deu a ele uma esposa. Versículo 46 diz que ele estava com 30 anos, um jovem sonhador, 17 anos, lá em Canaã, agora no Egito, sendo a segunda pessoa mais importante do Egito. Mas passou por cisterna, tiraram dele a visão, tentaram tirar a visão dele, vendem ele para uma caravana de ismaelitas, pessoas desconhecidas. Quero ver esse sonhador aí, no meio desse povo aí,
como escravo, o que ele vai ser? Nada. Chega lá, ele é vendido para uma pessoa que era importante também, que era Potifar, era um homem importante diante do Egito. Potifar vê que ele é um bom administrador, coloca ele para administrar toda a sua casa, os seus bens. Depois ele é levado para a prisão, e lá na prisão ele continua com o mesmo empenho, com a mesma fé, com a mesma segurança, porque a Bíblia diz que o Senhor era com José. Amém. Não importa aonde nós possamos estar, o que importa é que aonde nós estivermos, que o Senhor esteja conosco. Amém. Mas nós não podemos queimar etapas, irmãos. Não podemos queimar etapas. Às vezes os sofrimentos, as etapas são duras, doem, causam feridas, mas são instrumentos de Deus para nos moldar, para nos lapidar e para que Deus cumpra em nós os seus propósitos. Amém. Sonhar é bom, faz parte da vida ter sonhos. José poderia ter desanimado, ter se frustrado com Deus, porque desde que ele sonhou, a sua vida só virou aflição. E vivemos em tempo hoje que as pessoas, qualquer coisinha, né, já está desanimando da fé, desanimando da igreja, desanimando de falar, não, eu não faço mais isso. Continue firme no seu propósito. Continue trabalhando, servindo, qualquer coisa, como se estivesse fazendo para Deus. Mas José, apesar de tudo que passou, ele guardou no seu coração as promessas de Deus. Sabe o que nos ajuda, irmão, na caminhada? É as promessas de Deus. É as promessas de Deus. Às vezes, nós nos esquecemos das promessas de Deus, porque nós não meditamos nela. Por isso que Deus falou para Josué, Josué, não aparta não. No livro dessa, medita nele. Porque é isso que vai fazer prosperar o seu caminho. José, apesar de tudo que passou, ele guardou. Sábio é aquele que deixa que a própria história seja o seu advogado de defesa. Em nenhum momento ele tentou se justificar. Em nenhum momento ele disse, não, eu tenho que cuidar da minha reputação, não. É que o tempo não dá. Mas nós vamos ver os capítulos posteriores, versículos posteriores, que quando acabam as vacas gordas, as vaquinhas magras vai lá em Canaã visitar os irmãos de José. E a fome chega. E quando a fome chega, eles vêm. E quando eles vêm para buscar, só para a gente encerrar, capítulo 42, versículos 6 a seguir, diz assim, Gênesis 42, 6 a seguir, José, pois, era governador da terra, ele vendia a todo o povo da terra, e os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante ele com face na terra. E José, vendo seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles, e falou-lhes com eles asperamente, e disse-lhes, de onde vendes? E eles disseram, da terra de Canaã, para comprar os mantimentos. Olha o versículo 8. José, porém, conheceu seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então José lembrou-se dos sonhos de que havia sonhado. José só foi lembrar do sonho quando ele viu seus irmãos se inclinando. Em nenhum momento ele falou assim, não, eu tive sonho, então isso vai acontecer mesmo, e quer saber de uma coisa? Meus irmãos vão, ó, eu vou subir e eles vão. Em nenhum momento tem as promessas de Deus, tem a palavra de Deus. Eu sei quem é o Deus de meu pai, eu sei quem Ele é, que Ele é um Deus fiel, que Ele fez maravilhas na vida dos meus pais, dos meus avós. Ele só confiou. E aqui, quando ele vê os seus irmãos, ele lembra.
E aí quando ele lembra, e ele fala para os seus irmãos, ele ainda é áspero com os irmãos. Por quê? Porque ele queria ver uma atitude dos irmãos. Ele queria ver que os irmãos mostrassem arrependimento pelo que eles fizeram, mas não que José queria vingança. Em nenhum momento José queria vingança dos irmãos, de forma alguma. Ele só queria que os irmãos reconhecessem. E quando eles reconhecem, no versículo 21 do capítulo 42, disseram assim: então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos rogava, porém não ouvimos, por isso vem sobre nós essa angústia. E aqui quem está falando, irmãos, é Judá. Foi aquele que instigou para vender. Quando José viu isso, ele já viu que os seus irmãos tinham reconhecido. Depois, quando ele se apresenta aos irmãos dizendo quem ele é, eles falam assim: não ficam tristes não. Tudo que vocês fizeram, vocês só estavam dando um empurrãozinho. Vocês interpretaram o sonho que eu tive errado, porque vocês estavam incluídos no meu sonho. Vocês vão ser beneficiados do meu sonho. Era necessário que isso acontecesse. Então nós aprendemos muita coisa. A história de José nos ensina que ao longo da nossa história devemos guardar o nosso coração. A Bíblia fala sobre tudo que deve se guardar. Guarde o seu coração do mau comportamento dos seus irmãos, da traição dos seus irmãos, da difamação, da calúnia da mulher de Potifar. E em nenhum momento ele se defende. Quando ele assume o governo, ele não busca vingança. Quando José vê os seus irmãos, com certeza passou um filme na sua cabeça de tudo que ele passou. José vê seu irmão Judá transformado e oferece para ficar em lugar. Quando Judá se oferece para ficar no lugar de Benjamim, ele vê, não, ele está reconhecendo mesmo, o que ele fez está errado. Agora eu vou me apresentar para eles. Venderam José pelo preço de um escravo. Foi vendido, não os de fora, os de dentro. Os seus próprios irmãos que o venderam. Foi vendido para uma caravana. O valor que as pessoas deram para José era um pequeno valor de escravo. Mas ouçam bem, não podemos permitir que os valores que as pessoas nos dão defina em nossa mente e nosso coração o valor que você tem para Deus. Não é o valor que as pessoas te definem que é o valor que você tem. Nunca deixe de sonhar os sonhos de Deus. Guarda o teu coração. Amém. Persevere em ser fiel ao Senhor. Amém. Faça como José, que nos ensina nessa noite. Porque Paulo escrevendo, em uma das suas cartas, ele fala: tudo que está escrito lá no Antigo Testamento é para o nosso proveito, para a nossa exortação, para o nosso exemplo que foi escrito. Então nós aprendemos com José, um jovem ainda, mas desde jovem, ele guardava no seu coração as promessas de Deus. Ele não se conformava e não compactuava com aquilo que é errado. Não, isso é errado. Por isso que os seus irmãos o odiavam. Por isso que ele era diferente. Aonde ele chegava, ele era diferente. Irmãos, lá na casa de Potifar, se ele aceita a oferta da mulher de Potifar, ele se livraria da prisão, mas ele perderia tudo aquilo que Deus tinha na vida dele. O maior inimigo nosso somos nós mesmos. É nós que impedimos às vezes as bênçãos de Deus, pelas nossas atitudes, pelas nossas murmurações e sobretudo pelo nosso coração, porque Deus conhece o nosso coração e todas as coisas estão nulas. Não é os outros que vão nos dar valor ou vão matar os nossos sonhos, se nós somos fiéis ao Senhor e confiar e saber quem é o nosso Deus. Os nossos sonhos serão abençoados e confirmados pelo Senhor, se estiver na direção e se estiver junto com a vontade do Senhor. Sim. Mas devemos sonhar sim, sonhar Amém. os sonhos de Deus. Amém. E guardar as promessas de Deus para os momentos difíceis. Nós sabemos, eu tenho que continuando firme, confiando nas promessas. José
um exemplo. A história de Davi é linda, não é linda? Várias. Mas José em nenhum momento cedeu. Em nenhum momento, com todas as, desde lá da casa de seu pai, os seus irmãos instigando. Olha que eram 11 contra ele. Todo mundo contra ele. Não tinha um que gostava dele ali. Mas ele falou, não, eu não compacto com essas coisas, não. Ele recebe ali uma túnica, não foi à toa, o seu pai já via, ele guardava no seu coração. Esse menino é diferente. Até Faraó viu. Não vamos achar uma pessoa igual essa, em que tenha o Espírito de Deus. Que Deus abençoe, irmãos, e que o Espírito Santo continue falando